Pessoal, boa tarde. Então, estamos começando a nossa aula de transferência de calor avançada. E eu vou começar, nós vamos continuar o tópico da aula passada. Na aula passada, nós usamos um problema ilustrativo, como sempre. Esse nosso curso vai ser muito baseado na solução de problemas, tá? Então, eu peguei um problema que era um aquecedor de resistência elétrica. O desenho ficou muito mal feito. A ideia é que fosse, assim, você pode imaginar uma barra de seção transversal retangular, feita de algum material metálico adequado ao aquecimento elétrico, por efeito Joule, desses que a gente usa para esquentar água, de resistências elétricas, tá? Então, se eu peguei um material qualquer, em geral isso aqui não vem reto assim, ele vem na forma de uma espiral. Tem um que a gente usa que é o mergulhão de esquentar água, alguns de vocês com certeza devem conhecer. Sobretudo aqueles que em outros tempos frequentaram a Copa do Bloco G e lá puderam ter a oportunidade de tomar um café. Aquele café era feito na base do mergulhão, que é uma resistência elétrica, né? E se você não conheceu o mergulhão, talvez a gente possa conhecer quando acabar a pandemia, assim, mês que vem. Muito bem. Aí tinha lá, eu peguei a seção retangular, vou tratar por unidade de área, fiz aqui o desenho. E então nós tínhamos um K, que era a condutividade térmica, uma geração interna Q3 linhas, watt por metro cúbico, está por unidade de volume. Nas vizinhanças, eu estava supondo, só por questões de generalidade, que havia uma temperatura T infinito de um fluido que escoava ali em volta com o coeficiente de troca de calor por convecção H. A geometria estava toda estabelecida. O regime era permanente, propriedades constantes. E nós queremos analisar esse problema. O que podemos dizer sobre isso? Em última instância, o que podemos dizer sobre a distribuição de temperatura, né? Então, nós visitamos três possibilidades, ou três métodos, três abordagens para dar soluções em diferentes níveis de aproximação para o mesmo problema. Então, a primeira abordagem seria considerar o sistema aglomerado. Na solução aglomerada, e a barra ou o sistema sob análise é considerado homogêneo o tempo todo. Nós já temos uma dica, estudamos isso em aulas passadas, que é a homogeneidade do ponto de vista térmico em um sistema que está sujeito à convecção e à condução na parte interna depende muito do número de BO, né? Mas nesse caso, se a gente se o BO fosse baixo, isso podia ser aceito. Mas o que a gente faz aqui, o que é a formulação aglomerada? Se isso aqui é considerado um sistema homogêneo, você escreve a primeira lei da termodinâmica, na forma das taxas, a taxa de variação da energia interna é o somatório do trabalho mais do trabalho realizado sobre o sistema mais o calor que deixa o sistema líquido, né? Sempre, ou mais o calor que entra no sistema líquido, né? Sempre trabalho líquido, calor líquido. Nesse caso, ele estava em regime permanente, não tem taxa de variação da energia interna, então é permanente. Aí o que acontece é que nós calculamos o calor líquido por convecção e o calor gerado, na verdade, essa geração interna, nós interpretamos como um trabalho das forças elétricas, que no fundo é dissipado aqui dentro, mas o que entra no sistema é um trabalho, né? Então está aqui, EILO. Né? Legal, né? Bom, a menos as questões geométricas, fizemos as contas e determinamos uma diferença de temperatura entre a interface do mergulhão, do aquecedor elétrico e o fluido ambiente. Obviamente, essa diferença de temperatura depende do H. Então, essa aqui seria a informação, a primeira informação. Tem muita coisa aqui, cara, tem muita coisa. Observe bem, isso aqui está nos dando uma boa ideia, né? Se o H for um número muito grande, a gente tem noção, por exemplo, de que a temperatura W ela é muito, muito próxima da temperatura T infinito, né? Então, é isso que a gente basicamente está estudando. Em outro limite, né? Para H muito pequeno, essa diferença seria, digamos assim, desconsiderada, não seria tão importante. Para H muito pequeno, perdão, essa diferença seria importante, tá certo? Porém, dentro do sólido não haveria grandes variações de temperatura. Isso aqui é o resultado da Lumped Formulation, a formulação em termos glomerados. Agora nós então partimos para descrever isso do ponto de... Vamos radicalmente para o outro limite, que é a formulação diferencial, que é capaz de dizer pontualmente o valor da temperatura se você resolver o problema, né?
Então, para isso, obviamente, você tem que colocar um sistema de coordenada, né? Arbitrar um sistema de coordenada, arbitrei, né? Usei a questão toda da simetria, então, colocando esse sistema de coordenadas aqui nos eixos azuis, o problema é simétrico, portanto, a derivada é nula. E escrevi o problema com condição de contorno para H indo para infinito, ou seja, BO muito grande, quer dizer que a temperatura no contato, ou seja, em X igual a L maiúsculo, ou em Y igual a L minúsculo, nesses dois lugares, a temperatura era conhecida igual à temperatura do fluido. Regime permanente, escrevemos a equação da condução de calor em um sólido completa, regime permanente, isso vai a zero, propriedade constante, o K sai do divergente, passa dividindo. Equação governante é essa equação diferencial parcial linear de segunda ordem. Está aqui. Tá? Um problema de Poisson. Condições de contorno de simetria nos eixos ordenados, condições de contorno de temperatura prescrita ou de Dirichlet, essa aqui seriam condições de Neumann, e essas de Dirichlet nas superfícies em contato com o fluido, né, externo. Eu aqui, só de brincadeira, coloquei que seria a condição de contorno de Robin, que é para a gente saber e, quem sabe, uma hora resolver. Esse problema nós nem nos aventuramos a resolver. Né? Nós nem nos aventuramos. O que nós fizemos foi usar a formulação diferencial. Nos aventuraremos, tá? Mas não hoje, e nem ontem, né? No ontem da transferência de calor. Mas nós pegamos essa equação, que é a equação da difusão de temperatura, ou a equação da condução de calor, tomamos a integral dela. A integral em todo o domínio de validade do nosso problema, em todo o domínio sólido. Quando a gente faz isso, observe bem. Deve haver uma única função não trivial que satisfaça a esse requisito. Uma única. Porque essa equação é linear. Com condições de contorno, só tem uma solução para esse problema. Tá? Se você tiver condições de contorno suficientes, e temos. Quando você integra, já existe um conjunto infinito de funções que satisfazem o problema. Tá? Existe um conjunto bem maior, na verdade. Não é bem maior que uma. É infinito. Quer dizer que, nesse sentido, a formulação integral ela é mais fraca. Por quê? Porque tem mais funções que satisfazem o problema. Porque elas não são obrigatoriamente forçadas a satisfazer o problema em todos os pontos, mas apenas integralmente quando você soma. Isso é uma condição mais fraca. Mas se por um lado ela é mais fraca, ela nos permite ser mais intrusivos em relação à forma de propor uma solução. Nós podemos ser inventivos, digamos assim, tá? E usar um pouco mais livremente da sabedoria que ganhamos em outras versões do mesmo problema. Escrevemos isso aqui de outra forma, né? Nem sempre isso é necessário. Nesse caso mesmo não seria, tá? Mas resolvemos fazer assim, que é integrando já o que dá para integrar, né? Tá de graça, porque tem integrais de x e de y, então de graça, que é só fazer, né? A gente integrou para ter essa informação aqui. E aí o que nós usamos? Usamos conhecimento que já tínhamos. O problema é que nem era como esse, mas era parecido com isso. Que fisicamente era parecido, esse aqui é o legal. Tá? Então você pegou um problema físico que era parecido, só que aqui não era a mesma geometria. O que a gente aprendeu naquele problema? O problema da esfera com geração interna, que o perfil de temperatura é parabólico. Então vamos usar isso. E aí, usando o perfil de temperatura, fizemos a suposição de que o perfil de temperatura fosse parabólico, tanto em x como em y. Né? Quando ele é parabólico em R, o que significa numa esfera? Que ele é, na verdade, parabólico em qualquer direção que aponte desde o centro da esfera para qualquer outro lugar do universo. Né? Em todas as direções. Ele é parabólico, se ele é simétrico em R. Se ele é parabólico em R, quer dizer que ele é uma parábola em qualquer uma dessas direções. Você tem um quadradinho ali, um retângulo, que a gente está supondo é que nesse 2D, também em qualquer direção ele é parabólico. Tá aí. Então, só temos duas direções, a x e a y. Mas que parábola é essa? Pelo menos parábolas que satisfaçam a condição de contorno. Estão aí.
condição de contorno também, tá? Por que que eu sei que ela satisfaz a condição de contorno? Porque em x igual a L, isso aqui é uma equação para diferença de temperatura. Em x igual a L, isso aqui dá zero. Em y igual a Lzinho, isso aqui dá zero. Então, a diferença de temperatura é zero em L grande e Lzinho. Mais do que isso, nós sabemos que as derivadas dessa função em x ou em y, avaliadas em x igual a zero ou y igual a zero, são zero. Isso é muito fácil de ver, porque se você deriva isso aqui em x uma vez, vai sobrar o quê? 2x com sinal de menos que multiplica alguma coisa. Em x igual a zero, isso é zero. E o idem para y. Mas, olha só, vale essa função, se você pode esconder esse a zero aqui, isso tem essas propriedades, satisfaz as condições de contorno e é parabólica. Se você multiplicar por 2, satisfaz as condições de contorno e é parabólica. Na verdade, existem infinitas funções que satisfazem as condições de contorno do problema e são parabólicas. Então, como que a gente vai escolher a função que tem este formato? Né? E escolher a função aqui significa determinar a zero, que tenha este formato e que, portanto, seja parabólica e obedeça as condições de contorno. Aí nós recorremos à solução integral, à formulação integral. Substitua o meu modelo totalmente ad hoc, só que inspirado, né? na solução, na forma da equação governante, na forma integral. Até abri os cálculos aqui para vocês, fiz as contas. E descobrimos quanto que é o A zero. Depois é só substituir e chegamos a uma que seria a nossa solução aproximada. Onde que eu parei na aula passada? Onde que eu parei na aula passada? Eu parei na aula passada em fazer como é que fala? Com a seguinte tarefa. Eu queria descobrir se essa minha solução aproximada era boa ou ruim. Para isso, eu precisava de algum parâmetro. Ou resolve analiticamente, ou você precisa de uma solução. E aí eu falei, rapaz, em vez de eu pegar a solução em termos séries de Fourier, que é a solução analítica disso, vou fazer a solução numérica, né? E foi porque é muito fácil fazer. Então, está aqui o que nós desenvolvemos na aula passada. O que eu falei para você é que esse operador laplaciano aqui, ó, ele pode ser aproximado, se você pegar o seu domínio, perdão, se você pegar o seu domínio inteiro, dividir em pontos, em x e y, todos igualmente espaçados, a coisa mais trivial possível, tá? Ninguém quer nenhuma elaboração aqui. Então, todos igualmente espaçados, tanto em x como em y. Você pode, e aí você fala que em cada ponto desse tem uma temperatura conhecida, usa um sistema de indexação muito trivial, falando que se a temperatura, cada ponto é I e J, né? Bem assim. Se você usa séries de Taylor, né, para aproximar as derivadas, você vai conseguir demonstrar que o laplaciano da temperatura é aproximado por este operador aqui. Isso aqui é conhecido laplaciano. O H é para lembrar que é numérico, que é discreto, porque muitas vezes na literatura de numérico essa distância ΔX é chamada de H. Se a gente não tivesse um curso de transferência de calor, eu chamaria de H. Eu só não chamo aqui porque H é reservado para outras coisas. 5P, para lembrar que é uma aproximação de 5 pontos. Existem outras, existe a aproximação de 9 pontos também, tá? Então, nós temos outras aproximações igualmente possíveis para o laplaciano, ok? Então, acumulei a nossa aproximação do laplaciano aqui. E aí, o que a gente faz? Substituir essa aproximação aqui e chega nesta equação aqui embaixo. Chega nisso aqui. Bom, isso aqui é uma equação discreta. Na verdade, se você imaginasse que cada ponto sobre o seu domínio tem um valor de temperatura desconhecido, em cada ponto você tem uma incógnita. Não é isso? Então, o que isso é? Na verdade, isso é um sistema linear. Isso é um sistema linear. Por que ele é um sistema linear? Porque se você imaginar que Ti menos 1J é uma incógnita, esse aqui é outra incógnita, esse é outra incógnita, que são 5 incógnitas. Eu tenho aqui 5 incógnitas, cada uma delas multiplicada nessa aqui, né? Se fosse I fosse 2.
2, né? I fosse 2 e J fosse 3, você saberia todos os caras que você teria uma equação com 5 incógnitas igual a alguma coisa, no caso é isso aqui, tá certo? E aí, o que que acontece? Igual essa coisa, o que que acontece? Para cada conjunto, para cada par IJ, você vai ter uma nova equação dessa. Né? Então, você vai ter tantas equações dessas quantos I vezes J você tiver no seu domínio. Então, isso aqui é um sistema linear. Isso é um sistema linear. Eu queria saber se todo mundo, pelo menos, entendeu que isso é um sistema linear. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita agora a oportunidade. Professor, Fala, Felipe. eu tenho um pouco de dúvida sobre ser um sistema linear, porque o número de equações tinha que ser igual ao número de incógnitas, né? Nesse caso, a gente só tem uma equação para 5 incógnitas, é isso mesmo? Não é isso. Não é isso, tá? Olha só. Você concorda que eu vou ter uma equação? Quem é a equação para esse cara aqui, ó? Vamos supor que esse aqui é o I2 e J2, tá certo? Não é, ó, porque tem. Ah, não, não é não. Ó, 1, 2, 3, 1, 2. Não, 3 e 3. Esse aqui é o nó 3, 3, Felipe. Vou escrever essa equação aqui, ó. Ela vai ficar T2, que é esse aqui, J3, mais T3J2, menos 4T33, Ah, cada mais... ponto tem uma equação, né? Aí dá certo. Vou terminar agora. Aqui vai ser o quê? 4, é? 4, 3, 3, 4, mais aquela fonte lá, que é como? Que 3 linhas, delta x ao quadrado sobre capa, igual a zero. Quem é incógnito é o T23. Repara que você vai ter uma equação para o T23. O T23 é esse cara aqui, ó. Você vai ter uma equação para ele também. T23, coisado com outro amigo, entendeu? E aí você vai ter quantas incógnitas? No fundo, vamos olhar nesse sistema aqui, quantas incógnitas nós temos, né? Os pontos vermelhos vão ser incógnitas, ó, porque aqui é incógnita, porque aqui tem uma condição de contorno de derivada, não sei o valor da função, só sei o valor da sua derivada. Muito embora eu vá usar essa informação, eu não sei o valor da função. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Aqui eu sei. Vou pintar de azul onde eu conheço. Aqui eu conheço o valor da função. Aí isso aqui, esse ponto não é incógnita. Esse não é. Esse não é. Esse também não. Também não. Também não. 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 E não. Eu tenho quantas incógnitas? 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Seis vezes. 2, 3, 4. 6 vezes 4 incógnitas e 6 vezes 4 equações. Sacou? Entendi, professor. Aí nas quinas usa o ponto fantasma e o ponto fantasma não é incógnita, né? Então não tem problema. Fantasma não existe. O ponto fantasma não existe. Vamos rever a questão do ponto fantasma, tá? Porque essa talvez acho que já estava no final da aula, né? Por que que eu estou falando que esses pontos de azul não são incógnitas? Porque em todos eles eu sei a temperatura, é T infinito. Então, quando eu for resolver o meu sistema linear, eu não preciso resolver neste ponto, ele já está conhecido. Então, eu só vou andar com ele até aqui, ou até aqui, né? Agora, nos pontos da interface, a coisa é mais complicada, né? O que que a gente fez aqui na interface? Vamos lembrar. Para o nó i igual a 1, que é aquela coluna, aquela linha aqui, né, onde x é zero. Aqui a derivada é nula. Esse nó que está aqui, ele é incógnito. Vou usar de vermelho para ficar. Ele é incógnito. Ele é incógnito, eu não conheço. Tá? Eu não conheço esse aqui também é incógnita. E aí fica uma dificuldade como é que eu vou fazer essa conta.
Uma das coisas que eu falei para vocês que a derivada segunda, eu aproximei a derivada segunda, olha aqui em cima. Eu aproximei a derivada. Deixa eu ver se eu fecho algumas coisas aqui no meu computador, minha gente. Dá um segundinho aqui. Estou vendo que as coisas estão ficando muito lentas. Eu acho que é melhor eu fechar algumas coisas. Um instante. Porque a gente ganha trabalho depois, tá? Ganha tempo. Pronto, fechei algumas coisinhas. Ver se melhora um pouco a disposição aqui do meu whiteboard. Tá? Olha, isso aqui é uma aproximação para o Laplaciano. Existem aproximações para a derivada. Se eu pegar a derivada dt dx, eu posso fazer uma aproximação dela que é assim, pega o t i mais 1j menos t i menos 1j dividido por 2 ΔX. Essa aqui é uma aproximação também, tá? Ela é uma aproximação, por sinal, da mesma ordem que essa outra aqui. Essa é uma aproximação chamada de segunda ordem, porque ela é proporcional. O erro que eu cometo aqui, a maior parcela desse erro aqui é proporcional a ΔX ao quadrado, e a maior parcela do erro que eu cometo aqui nessa aproximação também é proporcional a ΔX ao quadrado. Então, eu tenho essa aproximação de derivada aqui. Veja, o que ela fez? Ela pegou o nó da frente, menos o nó de trás, e dividiu pela distância entre os dois nós. E isso deu a derivada no centro. Essa aqui seria uma derivada calculada no ponto I e J. Tá? Então, minha gente, quando você aplica essa derivada aqui na condição de contorno, o que estava dizendo a nossa condição de contorno? A condição de contorno é que dt dx para x igual a zero em qualquer y é igual a zero, a condição de simetria. Esta derivada aqui, ela é, na verdade, o nó da frente, que seria, no caso, T2, para qualquer j, menos o nó de trás, que é o T0 que não existe, vezes j, dividido por 2 ΔX, igual a zero. De maneira que essa equação é, na verdade, essa. T0j igual a T2j. Certo? Ora, por que isso é legal? Porque, na verdade, esse zero que não existe, apesar de ele não existir, ele aparece em duas equações e eu posso eliminá-lo. Como é que faz isso? Se a gente escrever, essa aqui seria uma equação, a equação governante, aquela primeirona lá, para um nó i igual a 1, qualquer j. Parece que eu ainda não estou no zoom máximo. Vou deixar assim mesmo. I igual a 1 para qualquer j. Né? Como é que ela é? É o i menos 1, que é 0, e, bom, escrevi ela inteira aqui. Olha lá, o 4, que multiplica o t, i, j, 2, beleza, está tudo aqui. Apareceu aqui quem? O T0j, que é desconhecido também. Assim como ele é desconhecido na equação do contorno, ele é desconhecido na equação governante. Mas nós usamos uma na outra. Da equação de contorno, eu sei que T0j é igual a T2j. Então, no lugar de T0j, eu escrevo T2j. E aí, esse T2j aqui fica multiplicado por 2. Tá vendo? A gente pode fazer precisamente a mesma coisa nessa equação aqui, ó. Só que aqui é para j igual a 1. Então, vai ficar o TI2, que vai ser multiplicado por 2. E tinha uma que eu tinha esquecido de fazer, que é o nó que fica aqui na quininha. Eu não fiz. O cara que fica aqui na quininha, esse aqui, ó. Vamos supor que nesse aqui, tanto o i é igual a 1, como o j é igual a 1. Então, na verdade, o que vai acontecer, eu fiz aqui, ó. Eita, mas ficou feio. Desculpa. Ficou menos, esse termo ficou igual, mas soma 2 no t e no TI e soma 2, e multiplica por 2 no TI e multiplica por 2 no TJ, né? As duas coisas vão acontecer simultaneamente.
Então, ela ficou assim, essa aqui é uma equação para o nó na quininha. Isso que seria um detalhe, assim, sabe? Esse método ia funcionar mesmo que a gente não tivesse feito nada com essa equação. Tá? Enfim, o nosso sistema linear completo, aí eu vou escrever aqui uma coisa para você. Será que vale a pena fazer isso? Vale, sempre vale a pena. Tudo vale a pena. Se a alma não é pequena. Então, deixa eu botar aqui, ó, o sistema linear completo, tá? Só com condições de contorno. Ele tem uma equação para os nós internos. Que equação é essa? É aquela equação T I menos 1J mais TIJ menos 1 menos 4 TIJ mais TI mais 1 J mais TI J mais 1 mais Q três linhas delta x ao quadrado sobre capa igual a zero. E aí nós temos para o contorno. Na verdade, a gente vai ter uma equação que não vai ter o i menos 1, que vai ser precisamente a equação para ter i igual a 1. Então, ela vai ser assim, ó. 1j menos 1 menos 4 TIJ mais, aí esse aqui multiplica por 2. E o i mais 1, no caso, é 2j mais T1j mais 1 mais Q, 1, 2, 3, x ao quadrado sobre k. Tá? Os nós internos, a gente vai ter que saber, né? De onde até onde eles valem, né? E aqui, quais outras equações que a gente tem? A gente tem uma equação em que aqui vai ser i menos 1 e o j é 1, menos 4. Eu faço isso. TIJ. Ah, não, aqui, ó. Tá vendo que eu botei i aqui? Na verdade, aqui o certo era botar 1. Tá? Então, aqui o j aqui é 1, mais 2 t i j mais 1, que é 2, mais t i j, que é 1. Assim. Mais que 1, 2, 3 linhas, delta x ao quadrado sobre k, igual a zero, igual a zero. E o nó da pontinha, que é só menos 4 t 1 mais 2t 2 mais 2t 1 mais que 3 linhas delta x ao quadrado sobre k igual a zero. Pronto. Isso aqui é o nosso sistema linear completo. Eu vou até botar uma chave assim. E é o que eu quero resolver. É o que eu quero resolver. Tudo bem? Né? O meu programa que eu fiz no Octave é para resolver esse método, esse sistema. Tá? Se a gente resolver esse sistema, a gente chega num sistema linear. E tem um jeito muito fácil de resolver esse sistema, tá, gente? O jeito muito fácil é o seguinte, olha. Você pega o termo que é em I e J, que no caso é esse, esse e esse, e isola de um lado de todas essas equações. Você isola, tá? Então, o que você vai escrever no fundo é assim, T e J é igual a alguma coisa que você passou tudo lá para o outro lado da equação. Observa que ela vai ficar dependendo dos vizinhos, né? Do TI, do TIJ menos 1, né? Vai depender, essa equação, quando você passar tudo para o outro lado da equação, vai ficar dependendo dos vizinhos. Aí qual que é a ideia? A ideia é dar um chute inicial para o TIJ. A ideia é dar um chute inicial.
né? Então, a gente chuta a temperatura em todo lugar. E depois que a gente chuta a temperatura em todo lugar, a gente vai fazendo o seguinte, a gente faz uma varredura em todos os i's e j's que são incógnitos e tem que tomar cuidado para usar essas equações do contorno no lugar certo, tá? A gente faz essa varredura. E aí, depois que a gente faz essa varredura, a gente faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, até que a solução não muda mais, tá? Na verdade, essa história de a solução não muda mais, o que a gente faz é o seguinte, tá? Eu vou calcular o que seria um resíduo, tá? O que é que eu vou calcular para fazer isso aqui para parar, né? Qual é o meu critério de parada? Eu vou calcular um resíduo. Que quem é esse resíduo? Na verdade, o resíduo vai ser assim, eu vou fazer de verde. Eu vou pegar, vou em todos os pontos, vou multiplicar, vou calcular o lado esquerdo, que eu vou chamar disso aqui. Na verdade, eu vou calcular o lado esquerdo coisíssima nenhuma. Ou como diria Guimarães Rosa, nenhuma coisíssima. Eu vou chegar aqui, ó. Vou calcular isso aqui tudo. Vou chamar isso aqui de resíduo. Se o resíduo, aí eu vou pegar para não correr risco de somar e subtrair erros, tá? O que eu vou fazer é pegar ele ao quadrado. Eu vou pegar aquele, vou em todos os pontos, tá certo? Vou fazer que o resíduo é o somatório disso, faz isso aqui tudo. Vou em cada ponto, calculo isso. Multiplico por ele mesmo, para ele ficar ao quadrado, e somo de todo mundo, tá? Então vai ser um critério bem rigoroso. Então eu vou calcular o R ao quadrado. Né? O que vai ser o R ao quadrado? O R ao quadrado vai ser precisamente um somatório em I e J daquilo ali, eu vou começar TI menos 1J mais até o Q, 3 linhas ΔX ao quadrado sobre K ao quadrado. Tá certo? Quando isso for menor do que uma certa tolerância, eu paro de ficar iterando nesse sistema aqui. Tá bom? Alguém entendeu? Inverti a Professor, pergunta. entendi tudo. Muito obrigado. Ah, massa demais. Pô, que bom. Quem mais? Quem mais entendeu? Massa, né? Fazendo isso que método é esse? Esse é um método numérico clássico de resolver sistemas lineares. Qual é? Diferenças finitas? Não. Isso é o método de diferenças finitas. O que produziu o sistema linear é o método de diferenças finitas. Tá certíssimo. Tá? Mas este método de resolver sistemas lineares, qual que é? Gauss-Jacob? Não tenho certeza. É o Gauss-Seidel. Tá? Esse aqui é o método Gauss-Seidel. Tá? É o método Gauss-Seidel. Eu posso até te mostrar uma coisa aqui. Se você interpretar todos esses T's vezes os números que estão do lado dele, ó. Isso aqui tem menos 4, 1. Aí vai ter um monte que vai ser igualzinho, né? Esse aqui tem menos 4, 2, 1, enfim. Né? Se você interpretar esses números, 4, não sei o que, isso aqui, como sendo uma matriz que multiplica um vetor de incógnitas, que é o vetor T, igual a um vetor B, que seria esse cara aqui, né? O vetor F seria esse Q, 3 linhas, delta X aqui, ao quadrado e tal, né? Se você interpretar isso como sendo um sistema linear desse tipo aqui, ó, você pode interpretar isso como sendo um A, que seria essas 1, menos 4, não sei o quê, que multiplica um vetor de incógnitas T igual a um F qualquer aí, tá? Foi o que a gente fez.
assim, simbolicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente pegou esse A e dividiu em 3 partes. A gente dividiu na parte da diagonal da triangular inferior, a diagonal e a triangular superior. Multiplicamos por T. Isso foi o que simbolicamente a gente fez. Você já vai entender por quê. Porque, na verdade, aí, ó, se você operar aqui, eu fiquei de um lado só com D, que multiplica T, igual a F menos. Aí aparece assim, L vezes T menos U vezes T. E aí a gente multiplicou pela inversa do D. Quando você multiplica pela inversa do D, você fica só com um T isolado aqui, você fica com a inversa do D assim. Não sei, eu espero que você esteja entendendo alguma coisa, assim, do ponto de vista da álgebra, né? Eu separei essa matriz em 3, só fiz contas válidas. O que está acontecendo? Olha que interessante. Se você eu vou pegar só a equação principal, que só na equação principal a gente já vê. Se você interpretar que os elementos que estão em I e J são os caras da diagonal, quem está em I-1 e J-1 é triangular inferior. Quem está em I mais 1, J mais 1 é triangular superior. O que é que a gente fez? O que é a minha proposta que eu falei aqui para vocês? Minha proposta é, passa todo mundo para o outro lado. Vou pegar o meu programa. Não é esse. Que eu estou em outra matéria. Disciplinas, transferência de calor avançada. É esse. Eu vou mostrar aqui na parte do meu programa onde é que eu fiz isso. Não tem nenhum lugar que eu fiz isso. Droga. Passei tudo para o outro lado, tá? Desculpa. Tá tudo passado para o outro lado. O que significa passar para o outro lado? Significa que eu levei esses caras que estão fora da diagonal para o lado direito da equação. Ou seja, todo mundo que está fora da diagonal é esse. E é esse. Tá? O que faz o método de Gauss? E depois, para passar, eu primeiro passo esses caras aqui que estão somando, passo para o outro lado, e depois eu divido pelo menos 4, para deixar o T isolado. Ora, dividir pelo menos 4 é, na verdade, multiplicar pela matriz diagonal, pela inversa, né, da matriz diagonal. Porque a diagonal é só isso, né? Você pega, inverte cada termo dela e multiplica. Então é isso, né? Aí olha que interessante, o que faz o método de Gauss-Seidel? O método Gauss-Seidel, ele fala que você tem que ter um chute inicial. Esse chute inicial, você vai usar para começar. A partir do chute inicial, então vamos supor que você conhece o valor de T, você tem uma estimativa para T na iteração K. Então, o método Gauss-Seidel quer achar a estimativa em K mais 1. Só que a gente podia imaginar assim, vou usar K aqui e K aqui, ou seja, vou pegar a estimativa anterior. Isso é verdade. Se você pegar isso aqui seria possível. Este aqui seria o método de Jacobi. É o que pega, é o método ponto fixo clássico. Você isolou uma galera, faz um ponto fixo. Isolou o T, só que é o ponto fixo nas matrizes. Né? E aí você fica iterando. Acontece que se você está fazendo exatamente isso, vamos supor que você vai fazer 2 fors aqui, ou 2 dos, eu não sei qual linguagem você está usando, e o seu do começa em 1, o i igual a 1, e j igual a 1, e vai até o n, vai para frente, né? Se você faz isso, quando você está calculando o i igual a 7, o 6 já foi calculado. Se você faz assim numa sequência, o 6 já foi calculado. Quer dizer que, na verdade, vamos supor que você está andando nesse sentido do menor para o maior, significa que quando você está fazendo um produto de L vezes
T, o L é os caras que ficaram para trás. O I-1, o J-1, off diagonal. Então, esse aqui já foi calculado. E isso é que é o Gauss-Seidel. O Gauss-Seidel é um método, uma iteração de ponto fixo, que usa a informação mais atual possível, que já foi calculada. Entendeu por que isso é um Gauss-Seidel? Você tem que Sim, entender professor. isso. Só para eu te mostrar agora o que eu vou fazer. Eu vou fazer um Mandrake Ninja aqui. Um pouquinho de sistemas lineares não faz mal a ninguém. É sempre bom, tá? Ó, o que eu vou fazer é o seguinte. Em vez de eu calcular assim, eu vou fazer praticamente a mesma coisa, mas eu vou fazer que o T, K mais 1, vai ser o antigo, ou seja, o TK, tá? É o antigo, que multiplica uma coisa que esse vai ser 1 menos ômega, ou é ômega menos 1? Menos ômega, tá? E vou somar com ômega que multiplica. Eu já vou te explicar quem é esse ômega. Tá? O que acontece? Às vezes você tem um sistema tão difícil, seu sistema é tão ruim sabe, que você aplica o método de Gauss-Seidel e você não chega numa solução, porque as variações que aparecem nesse termo, que são muito grandes, sabe? Ela tem características da matriz A que tornam o método de Gauss-Seidel não convergente. Isso que eu quero dizer. Uma maneira de você fazê-lo convergir seria você usar uma coisa como essa. Porque olha só, se você botar um W igual a meio, o que isso significa? Significa que você não ia estar, na hora que você vai calcular o TK mais 1, você não vai tudo que o Gauss-Seidel pode te dar, toda a diferença. Você aproveita só a metade. A outra metade você aproveita da iteração anterior. Tá? Então, esse que seria um método subrelaxado. Né? Ele vai tornar a coisa mais lenta, ele vai tentar progredir mais, porque ele não estava conseguindo, ele ia muito rápido e divergia. A ideia aqui é você aplicar mais lentamente as variações para conseguir convergir. Tá? Acontece que tem uma mágica. Alguns sistemas especiais aceitam que você acelere. Né? O que seria? Eu acabei de falar para você uma situação em que se você fizer um W menor do que 1, você atrasa a solução. E isso pode ser bom, se você não estiver conseguindo obter. Se você faz W igual a 1, oi. Menor que 1, né? Em vez de menor que 0. É lógico que é menor do que 1. Menor do que 1. Se ele for igual a 1, observe, se for igual a 1, isso aqui cancela, esse aqui é 1, fica o Gauss-Seidel. Agora a galera descobriu que esse cara pode ser maior do que 1. Você acelera a solução. Você acelera a solução do sistema linear. Louco, né? Acelera a solução. Não pode ir muito. 1.1, 1.2. O máximo teórico permitido é 2. Máximo. Tá? E nem tudo isso depende das características do sistema. Depende das características do sistema. O nome desse método aqui, ó, é só sucessivo
over relaxation. Tá? Tem um over nele, tá? Deixa ele porreta. Bom? Na verdade, o que eu programei foi o SOR. Por quê? Porque é muito fácil programar o SOR. É só você programar o Gauss-Seidel e depois você faz essa ponderação aqui. Acabou. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é o SOR. É isso aqui programado no contexto do nosso problema. Estão prontos? Alguma pergunta? Professor, Até agora, Diego. Puxa, pode falar, Diego. A minha é simples aqui. É porque eu estou vendo aí que no lado direito, você coloca o W vezes D menos 1, o T está elevado a K mais 1, mas ele não é o que a gente quer. Esse aqui? É. Ou esse aqui? Porque do lado esquerdo é o que eu quero, do lado direito eu ainda não tenho ele. A sua dúvida é muito, muito comum. Muito comum. Porque é muito estranho esse jeito aqui, tá? Mas é isso, está certinho. Deixa eu tentar te explicar por quê, Diego. Olha só, como é que a gente vai calcular isso aqui, ó? Eu vou pegar um sistema mais... vou fazer assim, eu vou ter assim, a minha proposta mais detalhada neste caso aqui é fazer assim, T e J vai ser igual aquele todo mundo lá. Ou seja, vai ser, eu tenho que passar todo mundo por outro lado, vai ser TI menos 1J mais TIJ menos 1 mais TI. É uma média, sabia? É uma média entre os 4 vizinhos. TI mais 1J mais T, Ctrl Z, TIJ mais 1. Vai ter aquele termo lá, que é o Q, 3 linhas, delta x ao quadrado sobre K, e tudo isso dividido por 4. Tá vendo? Ó, isso é exatamente essa equação primeira aqui, isolado TIJ, tá bom, Diego? Agora, aí o que a gente vai fazer? Primeiro vamos identificar quem são os elementos que estão na diagonal inferior. São esses. Ou na triangular inferior. É esse aqui. Que está abaixo do íon. Então, esse aqui é o lower. Tá? Esse aqui, ó, é o cara que está na diagonal superior. Esse 4 dividindo é o D menos 1. Porque era o cara que estava na diagonal, multiplicando a diagonal, que era um menos 4, né? E aí a gente multiplicou ele por... É a mesma coisa que um quarto. Tá certo? Agora, eu vou fazer esse for aqui, indo de I igual a 1 até o número de pontos na direção X, de J igual a 1 até o número de pontos na direção Y. Tá certo? Repare, Diego, quando você estiver calculando o nó I igual a 3 e J igual a 4, por exemplo, o TI2 você já calculou. O TJ3 você também já calculou, porque você está andando numa direção preferencial. Então, esse aqui já vai ter sido atualizado. Você já vai ter calculado ele já vai, quando você usar, ele já vai estar em K mais 1. Fala comigo. Entendeu ou não? Não, é porque a gente mentaliza que sempre teria que ser isolado, mas de fato não é necessário. O método Não, vai dar certo. não só não é necessário, como neste caso que é desejável que seja assim, porque converge mais rápido. Tá? Então, é por isso que isso aparece com esse K mais 1 aqui, porque se você está andando de baixo, você pode fazer a varredura tanto pela diagonal inferior, pela triangular inferior, como pela triangular superior. Tá? A única coisa que vai mudar é onde está o K mais 1. Ele pode aparecer aqui do lado do lower ou pode aparecer do lado do upper. Só não vai conseguir aparecer dos dois. Tá certo? Bem. Mais perguntas? Professor, Oi. minha pergunta, na verdade, era a mesmíssima do Diego. Então, só aproveitando, isso seria um método, então, implícito, professor? Para ver se eu entendi bem, por causa desse K mais 1? Ou eu estou enganado?
Tem nada a ver com implícito e explícito. Isso é um método de resolver sistema linear, iterativo, mas não tem nada a ver de ser. Implícito ou explícito aplica-se a outro contexto. É quando você precisa resolver um problema no tempo, e este problema temporal de avanço das propriedades no tempo, certo? Ou pelo menos em uma coordenada hiperbólica. Nós não temos uma coordenada hiperbólica, o nosso problema é completamente elíptico. Você, quando vai usar no tempo, você tem que tomar uma decisão. Se você calcula precisamente os termos elípticos no tempo atual, que é o desconhecido, ou no tempo anterior, que é o conhecido. Se você calcula no tempo atual, aquele é um método implícito. Se você calcula no tempo anterior, aquele é um método explícito. Mas isso só faz sentido em problemas que têm simultaneamente um termo hiperbólico de derivada primeira e um termo elíptico de derivada segunda. Neste nosso problema, que só tem termo elíptico, não há que se falar em implícito ou explícito. Não existe esse conceito aqui. Sacou? Entendi, professor. Obrigado. Mais perguntas? Beautiful. Olha só como é que fica a programação disso. Lá vou eu. Tem um bug aqui que deu na minha tela, aqui, sei lá. Olha, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela do Octave ou não? Sim, professor. Então, olha aqui, ó. Vou fechar isso aqui para não me confundir. Dei um clear all, um close all para fechar todos os gráficos, CLC. Aí botei, estou fazendo uma placa que tem um L de 2 e um Lzinho de 1. Esse meu programa não é automático, não é inteligente, nem nada. Ele é só para a gente demonstrar. Então, eu tenho que dividir isso em intervalos de forma consciente. Então, esse aqui é o dobro desse, então NX tem que ser o dobro de NY, tá bom? Para dar a minha aproximação, vale aquilo que eu fiz tudinho lá, só vale se os ΔX e ΔY forem iguais. Understood? Aí, o que acontece? Aí fiz o x e o y usando a função linear spacing. Tá? Ele vai de 0 a Lzinho, 0 a Lzão em NX, 0 a Lzinho em NY. Tá? Quais são as quantidades que eu preciso definir? Eu preciso definir o t infinito, botei 10. Preciso definir o dx vai ser x2 menos x1, só para não ter que ficar atualizando toda vez. Defini um Q ponto, botei 10 aqui também, sei lá se eu devia ter feito, pode botar outro valor depois em testa. E a condutividade botei 1. Material condutor. Beleza? Aqui, ó, eu falei initialization, mas isso não é initialization, não. Isso aqui é a pro... É a solução aproximada que nós geramos, tá? Eu só digitei, chamei ela de TAP. Daqui a pouco eu venho, aqui não me importa, tá? O que me importa mais é a solução do solver, tá bom? Solução do solver. Então, para o solver, a gente precisa de um chute inicial. Aqui é o chute inicial. Qual é o chute inicial que eu estou dando? Eu criei uma matriz de zeros que tem o mesmo tamanho que de nx e ny. Zeros é uma função do MATLAB ou do Octave que cria isso aí. Aí fui lá, um monte de zero, x e y. Tá? E aí somei com o T infinito, para inicializar a temperatura em todo lugar como sendo T infinito. Podia ter inicializado com zero, ou com a nossa temperatura aproximada. Eu fiz com zero, com essa aqui mesmo, T infinito. Tá? Pois, o que é que vai ser? Por incrível que pareça, o meu programa, ele começa testando o resíduo. Então, a primeira coisa que ele faz é calcula o resíduo para ver se já pode sair. Certo? Se ele puder sair, ele já sai. Logo de cara, se meu chute inicial foi bom demais. Então, o que eu fiz? Eu defini o resíduo. Esse K aqui só é para contar o número de iterações. Tudo bem? Aí eu fiz um while. Enquanto o resíduo for maior que 10 a menos 4, está sendo a minha tolerância. Não, você vê que eu não quis apelar na tolerância, foi uma tolerância. Tá? 10 a menos 4. Por isso que eu inicializei o resíduo aqui como sendo igual a 1, para ele entrar no loop. Né? Se ele for maior que 10 a menos 4, o que eu faço? Primeiro, eu botei o K, o contador é 0, aí fui lá e falei, K recebe K mais 1, né? Somou o contador.
Aí eu venho para... Lembra, o resíduo ele vai ser um somatório. Então, eu pego a variável R2 e 0 aqui. E aí, ó, vou em todos os nós internos. Tá? Vou em todos os nós internos. Ah, tem uma coisa importante porque eu fiz isso aqui, ó. Os nós lá no NX e no NY não são incógnitas. Eu conheço o valor deles. Quanto que eles valem? Tem infinito. Por isso que eu fiz essa inicialização. Porque aqui eu já estou garantindo que o T, como eu fiz todos os T são iguais a T infinito, o T no contorno é igual a T infinito. Tá certo? Então, olha o cuidado que eu estou tendo. No meu for de nós internos, eu não estou indo até o contorno. Eu vou até quase lá. Porque do contorno já está calculado, eu já sei quanto que é. Eu também não começo do 1. Por quê? Porque no 1, tanto I igual a 1 como J igual a 1 tem equações especiais. Né? Mas o que eu fiz? O resíduo peguei toda a equação, ó, botei para o lado, eu digitei, olha lá, menos 4 TIJ, mais todos os vizinhos do cara, mais o Q dx ao quadrado sobre capa, botei tudo isso aqui entre parênteses, elevei ao quadrado. Então, eu estou somando o resíduo em todo lugar. Depois eu fiz a equação para I igual a 1. Observa, eu só falei I igual a 1, não fiquei escrevendo 1 aqui, eu podia ter feito, né? E andei em todos os J's, de 2 até aqui. Ó. Aí, ó, quando é o I igual a 1, o 2 está multiplicando o TI mais 1, que no caso é T2. E em J, quando é J igual a 1, o 2 está multiplicando o J mais 1, aqui, que é J2. E essa aqui é o último cara lá da pontinha, que é a quininha. Somei o resíduo até da quininha, porque na verdade ele é o maior resíduo, sabia, né? Então, tá vendo? Eu somei o R, soma aqui, né? Esse aqui é o algoritmo para fazer somatório. Somei aqui, somei aqui, somei aqui, somei aqui, armazenei o resíduo. Vou chamar isso aqui até de res2, que está ao quadrado. É um vetor de resíduo. Peço para ele me mostrar na tela cada iteração quanto que está o resíduo daquela iteração. Esse é um disp aqui. Então, tudo isso aqui, ó, foi só para calcular o resíduo. Tá? Parece que é muita coisa, mas não é, né? É só um fora aí que a gente teve que ajeitar umas pontinhas, só isso. Agora sim eu vou para o SOR. O que é o SOR? O SOR é assim, ó. Esquece isso aqui. Vou fazer o Gauss-Seidel. Peguei o TIJ e isolei, ó. Isolei do outro lado da equação. Só isso. Esse é o Gauss-Seidel. E vou fazer uma varredura em todos os nós. Repare que aqui eu tomei uma decisão, depois eu posso te explicar por que eu tomei essa decisão. Eu estou andando do nó mais de fora em direção ao nó mais de dentro. Quer dizer que esse meu Gauss-Seidel, porque aqui ele está um Gauss-Seidel, ele está na forma da matriz upper triangle. Ela vem por cima. Tá? Mas isso é indiferente. Tá? Indiferente lá no algoritmo. Aqui, isso tem uma importânciazinha. Isso tem uma importânciazinha. Eu posso tentar depois justificar isso. Ou, às vezes, pode ter. Às vezes, pode não ter. Tá? Pensando bem aqui agora, eu acho que esse aqui pode ser um dos casos que não é e eu fiz à toa. Enfim, mas o fato é que esse aqui é o Gauss-Seidel, só para os nós internos. Como é que transforma isso no Gauss ou no SOR? Você faz I menos ômega vezes a solução do tempo atual, mais ômega vezes o que você ia atualizar. Fiz isso para os nós internos, de igual forma para os nós de contorno. E aí faço isso tudinho. Isso aqui foi a iteração de SOR. Eu vou deixar o ômega igual a 1 para a gente rodar um Gauss-Seidel aqui, só para você ver o que acontece. Tá? Vou rodar um Gauss-Seidel. Quando chegar aqui no final, isso, ó, foi ótimo. O que vai acontecer? Ele vai rodar, o que vai aparecer na tela é uma sequência de R2,
E depois ele vai mostrar um gráfico log-log do gráfico de resíduo 2, que é o RES. Ele vai mostrar o log-log disso aqui. Dúvidas no programa? Querem fazer alguma pergunta? E também vai mostrar qual foi o máximo valor do erro. Eu nem calculei o erro. Não, depois eu falo disso. Depois eu falo de erro. Professor, Oi. o gráfico do resíduo é o resíduo, né, ao quadrado no eixo Y, mas o que vai estar no eixo X? Quando você faz gráfico assim, ele bota... Isso aqui não é um vetor? Ele vai botar só pelas posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que prático. Gostei. É Obrigado. super prático, entendeu? Porque não tem uma abscissa. Eu quero saber se é o resíduo na primeira iteração, na segunda iteração, na terceira iteração, and so on. Tá? Got it. Lá vai. Eita. O que está aparecendo aqui, nesse cantinho, é o resíduo. Eu falei que é para ele parar em 10 a menos 4. Olha, tá lento assim, porque isso aqui é octave. A versão disso aqui em Fortran é ridiculamente rápida. Tá? Você fala, meu Deus, que rápido. Eu já tinha feito 12, de 100 por 400 nessa hora. Aqui dá vontade de levantar e fazer um café. Né? Mas é a vida. Então tá lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai mostrar, tá? Mas o que importa é que converge. Né? A gente está vendo que o resíduo vai baixando. E agora ele vai mostrar aquele gráfico que eu falei que ele ia mostrar, que eu espero que vocês estejam vendo o gráfico aí. Quer dizer, ainda não apareceu. Cadê? Tá aí. Olha aí. Log. O resíduo vai vir. Cai. Isso aqui é o Gauss-Seidel. Por quê? Porque eu agora vou tirar esse close, que eu liguei um hold on para ele fazer o gráfico no mesmo. Porque eu estava usando o ômega igual a 1. Vou botar o ômega igual a 1.2. Paciência que tem que ter. Vou rodar de novo. Vou rodar de novo e aí vai. Vamos ver se melhora. Ou seja, eu estou tentando acelerar a convergência do meu método. Vou pegar um pouquinho de métodos numéricos. Na verdade, é interessante isso, porque métodos numéricos é uma das ferramentas mais importantes de resolver esse problema de transferência de calor da atualidade. Eu dar um curso de transferência de calor avançado e usar métodos numéricos, olha, nunca dê. Senhor, eu devo ter feito alguma coisa errada. Hold on. Será que eu tinha apagado o meu gráfico antigo, gente? Número de iterações, inclusive. Onde é que está o ômega aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ponto 2. Voltei ele. Não sei por que ele apagou. Ou melhor, não apagou. Enquanto eu penso que eu vou botar ele para rodar 1.4, deixa eu só garantir que eu não vou desfazer aquele gráfico. Gente, eu dei close all. Eu devia ter mantido o comentário em vez de tirar. Não sei o que eu tirei. Tá? Eu não vou rodar com 1.4. Agora vai ser o demoradão mesmo. Esse que está na tela aí é o 1.2. Esse aqui, ó. Eu vou rodar agora o Gauss-Seidel de novo, tá? Desculpa, gente. Isso só acontece, gente, lento. Tá indo. Pelo menos eu vou ver que ele vai mais lento. Esse aqui agora, a próxima curva tem que sair pior do que a primeira, no sentido da convergência, né? Que eu troquei. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser uma curva que demora mais para convergir, para chegar no mesmo resíduo baixo. Já está chegando, tá? Isso é rápido. Eu acho que tem algum valor a gente fazer as coisas assim, para você ver acontecendo e tal. Só podia ser... Olha lá, viu? Quer dizer que quando a gente usou 1.2, convergiu mais rápido, né? Convergiu relativamente bem mais rápido. Porque, na verdade, esse aqui está no log-log, né? Esse aqui ele tinha demorado, sei lá, perto de 10 a terceira,
Nossa, né? 10 ao quadrado é 100. Então, quer dizer, demorou mais de 100 interações, que é 100 aqui é 200, 300, 400, 500, 600. É muita interação, né? Tem uma maneira de calcular esse, né, para sistemas que só são desses derivados de transferência de calor. Tem isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é muito recente. Mesmo para técnicas de solução de sistemas lineares, é um resultado recente, se eu não me engano, da década de 80. Não é para uma coisa tão antiga, um trabalho analítico, né? Não sei se é de 80 ou de 90, recente nesse sentido, né? Vou rodar para esse caso aqui. Deixei ele mostrar o ômega sem querer. O nosso ômega é 1.7, ó, tá aparecendo aqui, ó. Já acabou. Deu para sentir que foi mais rápido, né? E foi, ó, bem mais rápido, porque isso aqui, lembra, isso aqui é um gráfico log-log. Muito embora aqui no começo ele tenha dado uma rateada, depois ele bicou, não é isso? E convergiu em 100, 200 iterações, um pouco menos, porque acabou rapidinho, tá? Ali, professor, dá para ver o par ordenado ali no cantinho. Dentro do gráfico ali, ó. Coloca o mouse em cima ali do pontinho final, aí, ó, 166 aproximadamente. É, exatamente, menos de 200 iterações, né? Menos de 200 iterações. Aqui a gente está em quanto, vamos ver? 640. Olha que progresso, cara. E quando a gente foi no Gaussider, a gente tinha quantas? 950 interações. Porra, não é uma brincadeira, né? Você só multiplicar, como é que fala? Como que poderia uma linhazinha de programação tão inocente ser capaz de fazer tamanho absurdo, tamanha paulada, né? Então, esse é o SOR, tá? E o que ele produziu para nós? Ele produziu a temperatura. Vou mostrar o gráfico para vocês. Agora eu vou apagar. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o método aqui? Senão eu vou mostrar a temperatura. Professor, Oi. então o K+1 que a gente tinha falado antes, ele não fez nenhuma diferença aí no programa, né? Ele só indica, não é um elevado, né? Ele só indica o sentido que a gente está indo, né? Se a gente está indo do maior para o menor, do menor para o maior. Eu tenho que fazer aquilo lá quando eu estou olhando para a formulação, digamos assim, abstrata analítica do método de Gauss-Seidel ou do método de Successive Over Relaxation, né? Quando eu estou representando abstratamente aquilo para dizer quem é o ponto que tem solução que já foi calculada pelos valores conhecidos da iteração ou que não foi calculado ainda. Você entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Olha lá, vou colocar aqui, vou fazer um gráfico da nossa solução, hein? Temperatura. Olha lá, isso aqui é a solução numérica nossa. Aí. Ela é, né? Aqui na base, olha, é 10, não é isso? A altura aqui é a temperatura. Então, aqui na base ela é 10, 10, e ela faz assim. Tá? O que eu fiz também? Deixa eu ver se funciona. Hold on. Então, hold on. Eu aqui em cima no meu programa, vim aqui, ó, sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o gráfico da solução aproximada que a gente gerou. Na verdade, é a nossa solução aproximada. 3QL ao quadrado dividido por 4K vezes aquela função espacial. Que, na verdade... Opa, fiz errado, gente. Desculpa. Que está aqui, ó. Cadê a nossa solução aproximada? Está aqui? Não, está não. Aqui. Professor, que chama TAP. De temperatura aproximada. Tá? Vou fazer o gráfico da TAP aqui, ó. TAP. Olha lá. Elas, naturalmente, são diferentes. Estou vendo que aqui nesse ponto aqui, ó, tem uma diferença. Tá? Eu tomei o cuidado também de calcular aqui embaixo. A gente vai quantificar essas diferenças já já, tá? O que eu fiz? Eu fiz o módulo de TAP menos a temperatura dividido pela temperatura. Chamei isso de erro relativo. Vou fazer o gráfico só do erro relativo. Vou tirar o hold on. Vou fazer surf
Não, vou fazer assim. Só do erro relativo. Olha lá. O que a gente vê aqui no erro relativo? A gente está vendo que, obviamente, na condição de contorno de Dirichlet, ele é mínimo, na verdade, ele é zero, né? Depois ele tem um comportamento meio estranho, a gente vai falar um pouco sobre, vamos fazer uma investigação sobre isso, tá certo? E ele foi até aí um zero, como é que fala? 0,12. Isso aqui, no fundo, quanto que é? Isso é 12%. 12%, está errando de 12%. Tá? 12% no erro máximo dele. Tá? Uma maneira da gente verificar o erro máximo em porcentagem seria fazer essa conta aqui. Ó, 12%. Fiz 12%. Deu 12% esse erro. É grande. Tá? É grande. Eu vou só tomar um cuidado aqui, eu quero explicar uma coisa para vocês. Vou deixar o meu ômega ligado aqui. A gente vai, enquanto eu respondo suas dúvidas, eu vou dobrar essa malha aqui, porque está vendo que o erro relativo máximo deu 12%? Eu vou dobrar minha malha nas duas direções. Obviamente vai demorar mais. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque, na verdade, a minha solução aproximada, neste caso, tá? A minha solução de referência, perdão, que não é a solução aproximada analítica que nós geramos. A minha solução de preferência, de referência, é uma solução numérica, tá? Ela é numérica. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou refinando a minha malha para saber se aquele 12%, que era 11,7%, vai mudar de forma muito significativa. Por exemplo, vai para 5%, porque se for, é sinal que eu ainda... Porque a solução analítica não vai variar. Mas a numérica vai, porque a numérica depende do espaçamento entre as malhas. Então, eu estou gerando a numérica de novo, com uma malha bem mais fina, só para ver com vocês aqui se a gente estava bem naquele 12%. Então, eu estou olhando para aqui, ó, e vou olhar o erro de novo. Estava ótimo. Era 12,7. Agora era 11,7, agora eu fui para 11,2, dobrando o tamanho da malha. Se eu dobrasse de novo, ia ter que ter muita paciência e não ia ver já grandes diferenças. De 11 não passa. Para todos os propósitos da nossa investigação, nós somos muito bem. Tá? Se eu tivesse feito esse programa em Fortran, eu estaria fazendo de 800 por 400. Tá bom? Mas a conclusão foi essa. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do erro? Gráfico do erro, para ver se a cara... O que foi? Ah, deixa eu fechar isso aqui. Está lá o gráfico do erro, tá? Não mudou muito. Continua com essa região aqui, assim, deixar assim, né? Com essa região meio assim. Eu honestamente não sei te dizer qual é a origem disso aqui. Provavelmente a gente conseguiria apagar isso se eu diminuísse a tolerância, sabe? Se eu diminuísse a tolerância. Talvez isso aqui, porque com certeza essas oscilações aqui, ó, estão ocorrendo já muito próximas da tolerância que eu coloquei, tá? Mas eu não vejo sentido em diminuir a tolerância para menos do que 10/4, porque a gente está vendo medidas de erro que estão já na terceira casa decimal, então não faz diferença para mim quantitativo. Tudo bem? Então, o que eu quero deixar assim, mais ou menos gravado com vocês é que eu não preciso rodar de 80 com 40, basta rodar 40 com 20, que a solução vai estar muito bem, obrigado, e a gente vai estar vendo uma coisa que dá para acreditar sem esperar demais. Tá bom? E aí a gente pode usar isso como referência. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Vamos lá, pergunta. Porque se não fizer pergunta, eu quero te mostrar uma coisa. Agora eu quero gerar outra solução aproximada. E a gente só vai plugar ela aqui no nosso negócio. Não?
Vocês sabem que eu vou abrir outro quadro para isso aqui? Tá? Eu vou chamar isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo meu quadro aí? Sim, professor. Tá. Dá para ir mais um pouquinho na aula? Estou muito cansado, porque foi mais assim uma exposição, tá de boa, não tá? Então, eu vou chamar isso aqui, ó. Oi? Só faço o Word. Ó, eu vou fazer isso aqui, introdução ao método de Kantorovich. Tá? Muito bem. O que é o método Kantorovich? Ele é uma extensão do que nós fizemos na aula passada, né? O nosso problema da aula passada, ele envolvia, e nós resolvemos ele numericamente assim. Tá? Oh, que legal, fez o nosso. Então, esse tamanho, aqui, ó, eu já vou falar que isso aqui é L, tá? E que isso aqui é Lzinho. Tá bom? Nossos sistemas de coordenadas estão ordenados aqui, x e y. Esse é um material que tem condutividade capa aqui, 3 linhas. E nós vimos que a formulação integral desse problema era integral de 0 a L, integral de 0 a L maiúsculo, de d2t dx2 mais d2t dy2 mais q 3 linhas sobre capa dx dy igual a zero. A condição de contorno, que nós já tínhamos falado, é que aqui a temperatura é T infinito, aqui a temperatura é T infinito, aqui dt dx é zero, e aqui dt dy é zero. Ok? Gente, o que nós tínhamos proposto como solução, né? Nós tínhamos proposto como solução o seguinte, a gente falou que t, que é de x e y, menos t infinito, seria igual a um x maiúsculo de x, y maiúsculo de y, vezes 1 a 0. Foi isso que nós propusemos inicialmente com aquele nosso método aproximado, a nossa estimativa, tá? Agora, o método de Kantorovich, aqui, ele vai usar a mesma ideia. Só que, ao invés, no nosso caso, tá? No nosso caso lá daquela... Eu não fiz isso não, né? Desculpa, eu estou escrevendo aqui, eu fiz isso. Aí o que eu fiz lá, na verdade? Eu já assumi uns perfis parabólicos, né? Eu falei que isso aqui era, por exemplo, era L ao quadrado menos y ao quadrado, porque eu obedeci as condições de contorno. Falei também que era L ao quadrado menos x ao quadrado, que obedece à condição de contorno, e aí meti um a zero aqui, tá? Foi isso que eu fiz na aula passada. Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso particular deste nosso domínio, em que L é maior do que Lzinho, qual das duas soluções aqui lhe parece mais adequada? Eu quero dizer o seguinte, qual das duas parábolas está mais próxima do comportamento da função naquela direção? Na sua opinião. Pode chutar, pode errar. A da Y, A do X. porque fica mais infinito na outra direção. Olha aí, Felipe, presta atenção. O Arthur falou um negócio, está certo. Se você imagina que se você tivesse um problema que a placa ela é infinita na direção X. Nesse caso, a solução L ao quadrado menos Y ao quadrado seria a solução analítica do problema, a menos de uma constante que multiplica, que a gente ia calcular. Você entendeu?
Isso eu acho que não. Ó, se esse problema o Lzão fosse infinito, ele não ia ser um problema só na direção Y? Se o L maiúsculo fosse infinito, isso não ia ser um problema só na direção Y? Mas a direção Y não seria infinitesimal? Quase zero? Pois é, comparada com L. Ou seja, a diferença de temperatura só existiria na direção L, na direção Y. Não poderia ter, como é que fala? A outra direção era infinita. E aí estava acontecendo o quê? O que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Pega esse problema aqui, uma placa que está assim. Com geração interna, tá? Como é que você acha? Então, ela tem a geração interna aqui, 3 linhas, e aqui tem o T infinito. Aqui também, aqui também, aqui também, tá? Como é que você acha que são as linhas de fluxo de calor? Tá? Como é que fala? O fluxo de calor, ele tem que estar mais ou menos, ele é gerado aqui dentro, né? Ele sai assim, aqui nessa beirada, ele está saindo assim, né? Para lá. Né? E aqui ele vai saindo. O que eu quero dizer é o seguinte, se você fizer as linhas de fluxo de calor, quando você olhar aqui no meio, nessa região do meio aqui, as linhas de fluxo de calor vão ser retas, saindo da linha de simetria, tá certo? E indo para fora. Enquanto aqui nas pontas, elas vão fazer curvas. Elas vão fazer curvas. Agora, aqui no meio, elas vão ser retas. Elas não vão fazer curva, porque esse aqui é infinito, muito grande. O problema no sólido, aqui, qual que seria a representação dele, analítica? Seria assim, D2T dy2 mais Q3' sobre K igual a zero. Com a solução, aí se você usasse a simetria, você ia falar que dt dy de zero é zero e t de L é T infinito. Solução disso aqui é perfil parabólico. Entendi agora, professor. Muito obrigado. Entendeu? Todo mundo entendeu essa brincadeira? Talvez fazer uma análise de escala na equação governante e resulta só nisso daí que vocês acabaram escrevendo. Uma análise de perturbação, se você tivesse uma direção dominante em relação à outra. Exatamente, exatamente. Pode interpretar desse jeito aí. Tá? Cara, então, olha qual que é a ideia do Cantor-Orbit. A ideia do Cantor-Orbit é muito elegante, muito legal. Tá? A ideia é assim. Ah, meu quadro, cara, meu quadro está lento. A que eu sei que está mais correta, eu vou deixar. A que eu sei que não, que é a menos correta, no caso essa, eu não vou supor um formato para ela. Não vou supor. Tá? Então, se você não supõe um formato para ela, essa nossa expressão aqui vai ficar simplesmente assim. L ao quadrado menos y ao quadrado, que multiplica x grande menos x. Eu vou achar essa função agora. Vou tentar achar essa função. Tá? Eu só supus uma parte dela. Essa é a essência do método Cantor-Orbit. E ele é isso, depende de você olhar. Ele claramente neste problema, se o L grande é maior, é melhor usar, tem que usar na direção certa, para ele ser melhor, né? E aí, agora sim, vamos fazer o mesmo trabalho. Vamos colocar aqui na equação governante. Tá? Vou colocar na equação governante. Olha só, se você derivar, então eu vou derivar dt dy, eu vou fazer derivada segunda. d2t dy2, tá? A parte em y é só isso aqui. Quando você deriva uma vez, vai dar 2 menos 2y vezes x. Se você derivar duas vezes, some o y, ficou menos x. Tá? Derivada. Segunda, d2t dx2. Derivar duas vezes. Essa é mais fácil. Isso aqui fica L ao quadrado menos y ao quadrado, x, duas linhas.
que a gente pode usar notação linha para a função x, já que ela só tem uma variável, né? Tudo bem? Aí substitui isso na equação governante. Eu só vou inverter a ordem de integração por questões óbvias. Tá? Então vai ficar de 0 a L grande, vezes a integral de 0 a Lzinho, de quem? Aí vai ser a soma dessas coisas, ou seja, L ao quadrado menos Y ao quadrado. X duas linhas, que é uma função só de X, mais Ctrl Z menos X de X. Eu vou começar a assumir com esse X de X. Mais Q 3 linhas sobre K. Isso aqui é dx. Aqui eu fiz dy dx. Eu inverti, né? Eu estou integrando primeiro em y. Olha, essa integral em y aqui, ela tem 3 parcelas. Ela é muito fácil, tá? Vou manter a integral aqui 0 a L maiúsculo. Integrando isso aqui em y, vai dar o quê? Vai ter um termo... Isso aqui é uma constante, né? Vai ter um termo L ao quadrado vezes y, variando de 0 a L, menos, agora eu vou para esse, y ao cubo sobre 3, variando de 0 a L. Esse cara todo é constante, ele vai ser simplesmente menos x vezes L, mais Q, 3 linhas L sobre K. E tudo isso aqui agora é dx. Aí eu sei que isso aqui é igual a zero. Aqui é igual a zero. Tá? O resultado dessa conta aqui dá quanto? Na verdade, dá para fazer tudo isso aqui juntos. Né? Isso aqui vai dar x duas linhas. Aqui vai aparecer, a gente já fez isso numa dessas aulas, aqui vai aparecer L ao cubo, aqui vai aparecer L ao cubo sobre 3, isso aqui vai dar 2 L ao cubo sobre 3. Né? Aí menos xl mais Q, 1, 2, 3 linhas L sobre K, dx, integra de 0 a L, igual a zero. Tá? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Existem muitas possibilidades para isso dar zero. Não é obrigatório que o integrando seja zero. Mas o integrando ser zero é com certeza uma solução que deixa isso aqui igual a zero. No fundo é o seguinte, quando eu tiver um método variacional, eu vou poder dizer com mais clareza que isso aqui, que o integrando é zero, para essa integral dar zero. Não é o caso específico dessa. Eu poderia criar funções que elas não dariam zero no contorno, porque o limite de 0 a L maiúsculo não é arbitrário. Como ele não é arbitrário, eu não posso usar o lema da coisa, da Localização. localização. Tá? Olha, eu não sei. Ele é meio arbitrário. Por que ele é meio arbitrário? Porque essa integral de 0 a L, ela vale se eu tiver aqui, ela vale se eu tiver aqui, ela é qualquer uma dessas integrais de 0 a L. Tá? Mas eu não estou muito seguro que a gente possa ou deva usar o lema da localização, tá bom? Mas se você tomar um integrando igual a zero, você aterriza onde? Em x duas linhas menos 3 sobre L ao quadrado x mais 3 Q 3 linhas sobre 2K L ao quadrado igual a zero. Mas é DO. Linear de segunda ordem. É DOzinha. Para você resolver. Esse aqui é muito fácil. Você resolve a homogênea. Tá? Resolve a homogênea. Resolve a particular. A particular é trivial, porque é constante. A solução geral é a soma. E aí depois você aplica condições de contorno. Quais são as condições de contorno? Condição de contorno, a gente vai sair daqui. Ó. A gente sabe que T menos T infinito é igual a L ao quadrado menos Y ao quadrado vezes X grande, que é um X de X. Se o X for zero, não, se o X for L maiúsculo, quanto que tem que dar isso aqui?
Zero. E para esse cara dar zero, para esse integrando, ou esse produto dar zero de todo jeito, isso implica que x tem que ser zero. Portanto, uma das condições desse sistema aqui é x de L igual a zero. Está comigo ou não? Agora, T igual Oi. a Sim, professor. zero. Né? Oi? T igual a T infinito e x igual a E. T igual a T infinito, exatamente. Tem razão, Diego. Obrigado. T menos T infinito igual a... Assim, né, Diego? Obrigado, amigão. E a outra condição é que dt dx em x igual a zero, quanto que vale isso aqui? Vale zero. Se você tomar dt dx nessa expressão aqui, vai ficar assim, dt dx é igual a L ao quadrado menos Y ao quadrado, x' de x. Para isso dar zero, x' de zero tem que ser igual a zero. Então, a segunda condição de contorno é x' de zero igual a zero. Tá comigo ou não? Sim, professor. Eu fiz a solução disso aqui, eu não, eu colei, mas na verdade eu acabei desenvolvendo. Tá? Mas eu tenho a solução desse problema. Eu vou supor que você se lembra como faz. Se não, dá uma olhadinha lá no curso de equações diferenciais, mas ela é das triviais, ela é das fáceis, tá? Essa solução é assim. 2k, 1 menos cosseno hiperbólico da raiz de 3 sobre L vezes x, cosseno hiperbólico da raiz de 3 sobre L vezes L. E se esse é o nosso x, o que que a gente sabe? Portanto, t de xy menos t infinito é igual a L ao quadrado menos y ao quadrado, que foi o que eu supus. Acho que ficaria mais elegante deixar aqui, né? 2k. Assim. Fecha o colchete. Então, essa é outra solução aproximada. Outra solução. Dúvidas? Vamos plotar ela? Vou plotar ela. Tá? Tá aqui o octave. Na verdade, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu estou com uma grande aqui, né? Muitos pontos. Estou. Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu não vou calcular tudo de novo, não. Eu não vou calcular tudo de novo. Eu vou fazer o seguinte. Vai apagar? Não, eu sou doido. Vou comentar isso aqui. Deve ter um jeito de fazer isso aqui. Pronto, comentei. Ela está dobrada, ela está de 80 por 40. Não vou mexer no que está salvo aqui, porque está a solução numérica salva aqui. Tá? Aí, ao invés de eu plotar essa, vou comentar essa, vou plotar a próxima, que ficou
simplesmente Q 3 linhas, que é o nosso Q, não tem L, dividido por 2K, multiplicando 1 menos... Ah, não, aqui ficou tudo... Eu vou fazer tudo de novo. Aí foi 1 menos, vai ser uma fração, vai ser duas coisas, uma dividida pela outra. A primeira aqui é cosseno hiperbólico de raiz quadrada de 3 vezes x. Ah, eu vou ter que fazer... Ah, já está feito lá. Vezes xi. Dividido pelo Lzinho. Tudo isso dividido por... Tomara que eu tenha digitado certo. Cosseno hiperbólico, S, que é 3 vezes L, dividido pelo Lzinho. Calculei a nova solução analítica. Quer dizer, a nova solução aproximada. A única coisa que eu vou deixar aqui é isso aqui. Ó. Vou calcular o erro de novo. Vamos ver se dá certo esse aí. Ah! Desculpa, gente. É porque eu dei clear all. Oh. Não adiantou nada. Sorry. Descomenta. Não, aí nesse caso, né, eu não vou me submeter a essa tortura. Dado 11,7. Ah, eu não fiz esse teste, eu estou sob pressão aqui, tá? Acabou de rodar. Ele deve ter feito aqui. Fazer um gráfico do erro relativo. Ai, meu Deus, está lá. Já deu para ver que ficou diferente, né? E vamos ver agora o maior valor do erro relativo. Nossa Senhora. Deu muito maior. Deu 48%. Isso vai ficar de dever para mim ou para vocês, porque eu não sei onde é que eu errei aqui. Q sobre 2K. Professor, Oi. lá no problema, o que aconteceu com o A0? Fica no meio da função x, né? Não faz diferença se você vai botar uma função x mer, ela vai calcular tudo. Ele está embutido, né? Ele está embutido, tá? Professor, não tá faltando a parte do Lzinho ao quadrado menos Y ao quadrado na fórmula? Caceta, né? Puta merda, cara, vai ser burro assim lá longe, tá demais. Faltou só isso mesmo. Aqui, né? Então, aqui é Lzinho ao quadrado menos Y ao quadrado, esse Y é de J. Pô, obrigado. Falta. Fiz certo, Arthur? Digitei certo aí? Acho que foi. Eu acho que foi. Deixa eu olhar logo o erro absoluto aqui. Agora foi mais, ó. 2,9. 2,9. Entendeu? Sacaram, pessoal? Melhorou bem, né? Tá? E se a gente olhar o nosso gráfico de erro, sim, tá aqui. Agora acho que é ele, ó, com 0,02 aqui, ó. Tá?
bicho bonito. Tá? Pequenininho. Você sabe que é pequeno porque você vê o número, né? Então, pessoal, no fundo eu tenho um compromisso agora, mas eu queria saber se vocês entenderam o espírito da coisa e principalmente o poder que tem essa solução do Cantarot, tá? Eu vou propor um problema completo para vocês, baseado nesse método. Vamos fazer do começo ao fim. Vai ser um problema um pouco mais desafiador, porque vocês vão ter menos guia, tá certo? Eu queria, então, que nesse sentido vocês revisassem esse trabalho que nós fizemos. Entendessem tudo bonitinho, para estarem preparados para fazer esse exercício, que vai ser um estudo dirigido um pouco mais denso, já na semana que vem. Beleza? Essa é a ideia, a gente exercitar. Sim. Ok, Beleza, professor. Beleza, professor. Obrigado, hein? Bom final de Valeu, semana. gente. Valeu, Deixa professor. eu parar a gravação. Falou, professor, um Parando a abraço. gravação.